Segundou aqui no Vida e Saúde, estamos começando mais um programa. Você já sabe que hoje é segunda da mudança por aqui, então seja bem-vindo entre nós. Doutor Luiz, como é que você tá? Tô ótimo, Teru, e você? Melhor agora que eu vou ouvir sobre esse assunto importantíssimo. É verdade, a gente vai falar sobre um assunto que tá na boca dos brasileiros. A gente vai falar sobre a saúde do seu fígado, super importante. E talvez você tenha muitas dúvidas, talvez você esteja preocupado aí com esse assunto, mas eu quero convidar você para ficar aí de ouvidos bem atentos, porque quando esse órgão é afetado pelos nossos maus hábitos, nós vamos sofrer inicialmente silenciosamente, porque os sinais só vão aparecer quando a coisa já está complicada. Sim, vamos falar também sobre desintoxicação do fígado, doutor, que é um assunto da modinha e que também merece aí os seus cuidados, não é? Com certeza, existem alguns tratamentos que são até muito arriscados. Presta atenção, você tem que aproveitar a presença dele aqui, ele que é médico endocrinologista e também médico do estilo de vida, Dr. Luiz Fernando Sela, vai te ajudar a entender sobre esse assunto. Vem pra cá que a gente também vai dedicar aqui um bloco inteirinho só para atividade física, exercício físico, vamos chamar do nome certo aqui, com a nossa personal. E ainda vamos ter um bate-papo super especial sobre essa semana que você está acompanhando a partir de hoje. Vai acompanhar a partir de hoje a Semana Mente Feliz que a gente anunciou aqui com tanto carinho com a doutora Rosana Alves, presente aqui no Vida e Saúde. Então, abre o coração e fica aqui com a gente. Doutor Luiz, o texto de hoje está aqui na Meditação da Mulher e ele é um texto, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. João 3,16, eu quero trazer aqui essa versão, talvez você conheça de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso é um verso que a gente, se você não conhece ele de cor, deveria, porque ele traz assim uma perspectiva da nossa filiação. Somos filhos de um Deus que deu o que ele tinha de melhor, o seu Filho, para nos salvar. É o maior amor, né? O maior presente que nós já recebemos da maior pessoa, que é Deus, para todo mundo, né? Então esse é o verso que inclui a todos nós dentro desse plano de amor que Deus tem para cada um de nós. E ele não fala, doutor Luiz, só da nossa realidade aqui e agora, fala da nossa eternidade. Se está difícil, se está sofrido, e está, não vou colocar um sim não, porque está é muito duro ver, talvez, não os seus filhos, mas o filho de alguém esperando para ser atendido e sem conseguir uma vaga para ser internado. É muito duro quando o emprego não dá certo, quando a doença não quer ceder. Tá difícil, mas a nossa eternidade já está ali com hora marcada. Tão somente se nós crermos nesse sacrifício feito por Cristo Jesus. É Vida e Saúde começando aqui na sua tela, fica ligado. Olha, a gente vai te dar 30 segundos. É aquele tempo, doutor Luiz, para mandar aquela mensagem para a amiga. Olha, o Vida e Saúde começou e vai falar sobre gordura no fígado, vai falar sobre desintoxicação, vai falar tudo o que a gente precisa saber. Convida? A gente vai estar aqui de volta em 30 segundos. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar sobre fígado. E, doutor Luiz, eu tenho visto cada vez mais farmácias colocando lá fígado amigo. Aqui tem medicamento, amigo do fígado. Olha, porque os problemas com o fígado aumentaram. Sim, com certeza. O fígado é o órgão que limpa o nosso corpo, não é? Ele é o órgão que faz aquela faxina e nós estamos cada vez mais expostos a toxinas, não é? Então o fígado com certeza está sobrecarregado hoje em dia. Quero saber o seguinte, você já experimentou alguma dieta de desintoxicação do fígado? Já fez aí um protocolo específico para ver se dava uma melhorada aí? Conta pra gente, usa aqui o QR Code da sua tela ou então digita o nosso número que é 12982660004. A gente quer saber se deu certo, a gente quer saber se os resultados foram alcançados, a gente quer saber se você se aprofundou nesse assunto e viu que não era bem assim. Conta pra gente? Então tá bom.
Vou esperar aqui o seu contato, o QR Code vai ficar aqui na tela, de vez em quando a gente bota ele aqui de novo para você acessar o nosso WhatsApp, tá bom? Dr. Luiz Fernando está aqui toda segunda sim, segunda não, ele reveza com a doutora Daniela Cano. E quando não estão aqui, eles estão, olha, na Sou Saúde. Você pode acessar pelo Instagram, pelo YouTube, SOW Saúde. Como é que foi a live na semana passada da alimentação vegetariana, doutor? Foi ótima, Teru. Tivemos muitas pessoas interessadas em melhorar a alimentação. Existe um movimento crescente, né? Graças a Deus. Cada vez mais pessoas querendo deixar de comer carne, querendo comer mais vegetais. A gente tem visto assim que a cada vez que a gente fala sobre esse assunto, a adesão está maior. Então a gente está super feliz de poder compartilhar isso com as pessoas. Tá vendo? Você também pode pode aproveitar desse conteúdo compartilhado ali, tá bom? Agora, doutor Luiz, você começou falando que o fígado é um órgão que filtra muita coisa, ele acaba absorvendo muita coisa. Sim. Que tipo de coisas o fígado absorve? Teru, na verdade, todo o nosso sangue passa pelo fígado. Então, vou dar um exemplo, né? Você comeu uma refeição, a gente mastiga, né, o alimento, ele desce aqui pelo esôfago, esse caninho, chega aqui no estômago, vai para o intestino vai absorver os nutrientes, tudo que está ali naquele alimento. E aí, do intestino, aqueles nutrientes passam para os vasos sanguíneos, Teru. Eles vão para os vasos sanguíneos e começam a subir em direção ao coração. E o coração vai bater para mandar esse sangue cheio de nutrientes para o corpo todo. Só que antes de passar, Teru, pelo coração, o sangue passa pelo fígado. E o fígado é aquele órgão que vai fazer uma checagem, né? Será que está tudo bem? Será que eu posso mandar esse sangue para o coração? Ou será que tem alguma toxina aqui, tem alguma coisa ruim que eu preciso limpar? Então, o fígado é essa peneira, esse filtro, tudo passa por ele. Essencial. E ele tem a missão de 24 horas por dia, até quando a gente está dormindo, o fígado ele faz o trabalho dele de fazer essa limpeza. Então, pensa comigo, se o fígado está saudável e a gente está conseguindo fazer a limpeza adequadamente, a gente vai ter saúde. Agora, se a gente está entrando em contato, ingerindo com mais toxinas do que o fígado tem capacidade de limpar, vai dar problema, não vai? A gente vai acabar acumulando essas toxinas e aí ter o resultado são várias doenças. O fígado está muito relacionado com o hábito de beber. Problemas no fígado. Sim. Você já sabe, né? Se você tem um tio aí ou de repente alguém mais próximo da sua família que bebeu muito, isso vai dar ruim para o fígado. Mas hoje em dia, a doença hepática gordurosa não alcoólica também, infelizmente, está cada vez mais comum, doutor. Sim, ela tem se tornado a doença mais comum do fígado hoje. É uma popularmente conhecida como fígado gorduroso ou gordura no fígado. As pessoas talvez em casa talvez conhecem também como esteatose hepática. E nada mais é do que um acúmulo de gordura no fígado. Então, eu costumo dizer assim, Teru, que quando a gente se alimenta, né, você come lá as suas refeições, as suas calorias, o corpo ele vai usar aquilo para o movimento, né, para você manter as suas atividades. Quando você come calorias a mais do que você gasta, o corpo tem que armazenar. E ele começa a armazenar onde? Em primeiro lugar, no tecido adiposo, aquelas células de gordurinha que a gente tem aqui, né? Aquele pneuzinho, né? Que a gente não gosta, mas aquelas células, Teru, são especializadas em armazenar gordura. Elas estão no corpo para isso. Elas seguram. Elas seguram a gordura ali para caso um dia você vai ficar em jejum, não vai poder se alimentar, ela tem energia armazenada. Só que se as vagas para armazenar essa gordura se esgotam, você já foi num estacionamento de um supermercado, de um shopping center e não tinha mais vaga para estacionar? Ô, tristeza. O que a gente faz normalmente, né? Ou o que as pessoas fazem, né? Espero que você não faça isso. Começa a estacionar em local proibido, para na frente da vaga do vizinho, não é? Tranca a saída do carro. As vagas especiais. Ou coloca na vaga do idoso, na vaga do portador de necessidade especial. Isso acontece no corpo, Teru, de certa forma, porque se você está continuamente comendo mais do que gasta e não tem mais vaga de garagem para essa gordura aqui nos pneuzinhos, o corpo começa a guardar onde? Dentro dos órgãos. E aí essa gordura vai para o seu fígado.
E aí surge a doença hepática gordurosa, que é a famosa gordura no fígado, que tem se tornado super comum e está causando muito problema, Teru. Agora, essa doença, esse problema tem graus, né? Sim. E eu tenho a impressão de que quando essa doença está no estágio inicial, grau 1, grau 2, grau 3, acho que vai até o 4, né? Ninguém dá muita bola no começo, parece né? que assim, a gente vai, o médico fala, tá aqui, deu grau 1, mas aí o médico foca em outro item lá do seu exame que também não está muito legal e a gente meio que deixa essa informação passar batido. É que, Teru, para nós médicos, olhar um exame de ultrassom do abdômen e olhar ali que tem gordura no fígado, já ficou assim, já é o comum, sabe? Infelizmente. A gente já fica surpreso quando não tem gordura ali, de tão comum que essa doença tá. Mas, de fato, a primeira etapa do processo é quando essa gordura começa a se depositar no fígado e por enquanto ela está ali. Ela não está assim causando grandes problemas, o depósito é em pequena quantidade e o fígado consegue se virar nos 30 e consegue ainda fazer as suas tarefas. Primeiro, doutor, que vou botar um passo atrás, né? Que não é sempre que o médico precisa pedir esse ultrassom do abdômen. Então, essa doença pode se instalar progressivamente e não dar sinal de vida. E as pessoas não sentem nada no começo. Só que quando ela não é tratada, ela vai evoluir. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui, queria que o senhor comentasse pra gente, porque vai dar ruim, gente. Vai dar ruim, olha só. Então, esse é o primeiro passo, o fígado gorduroso. E aí, quando essa gordura, né, vai se acumulando, ela causa uma inflamação, que aí é o segundo passo, que o pessoal vai colocar na tela aí para você, que aí já é ter uma hepatite. Já é uma esteatohepatite, que nós chamamos, ou seja, é uma hepatite causada não pelo álcool, não pelo vírus da hepatite B ou hepatite C, não mas por causada medicamento. não por medicamento, pela gordura. Porque a gordura inflama o fígado. Eu já tive hepatite, eu sei que o fígado fica super sensível, não pode nem fazer muito movimento brusco. Aí a pessoa pode ter sintomas digestivos, boca amarga, né, dificuldade na digestão de alguns alimentos, pode ter às vezes dor aqui um pouquinho, né? E agora, qual que é o problema, Teru? Essa inflamação no fígado, se durar uma semana, tudo bem, né? Agora, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, aquela gordura ali no fígado, o que vai acontecer? Essa inflamação constante vai destruindo o fígado. E toda vez que as células do fígado são destruídas, o que o corpo faz? Ele tem que fazer um processo de cicatrização. E aí vira o que a gente chama de fibrose. Fibrose é esse processo onde o fígado virou uma grande cicatriz, Teru. Uau! Mas aí isso eu imagino que ele deva perder função. Claro. Porque se ele para ter um formato, um aspecto, ele está em outro. Porque o que acontece, Teru? Quando a gente corta a pele, por exemplo, vem o processo de cicatrização. Aquelas células normais da pele, elas são substituídas por aquele tecido de cicatrização. Fica até uma corzinha mais diferente, durinho. mais durinho, não tem tanta elasticidade. Então, no fígado é a mesma coisa. As células do fígado são destruídas por essa inflamação crônica causada pela gordura e agora o corpo vai fazer uma restauração, mas ele faz esse tecido de cicatrização. Ele não é um tecido que funciona para desintoxicar você. Então, a longo prazo, essa fibrose acontecendo dia após dia, vai chegar um momento, talvez 10, 20, 30 anos depois, que a pessoa vai ter cirrose. Cirrose, Teru, o fígado já não funciona mais. E aí a pessoa tem dificuldade de limpar o sangue, ela tem dificuldade de fabricar proteínas, ela começa a acumular aquele líquido na barriga, fica toda amarelada. E a cirrose é um fator de risco para o câncer. Tá bem pertinho ali já. Ou seja, a pessoa que está com cirrose, daqui mais um pulo, o próximo passo é o câncer de fígado, que é bastante grave. Agora, vamos pensar o seguinte, quando a pessoa corre mais risco de estar nessa condição, ficar doente desse jeito, doutor Luiz, existem algumas situações que colocam a gente em maior risco. Sim, Teru, tem várias, mas assim, a mais importante que a gente precisa que as pessoas que estão em casa hoje entendam é que o que faz essa gordura acumular no fígado em primeiro lugar é o excesso de peso, especialmente a obesidade. Né? Sobrepeso, Teru, às vezes você está 2, 3 quilinhos acima, isso não vai ser tão problemático, mas a obesidade, que é quando o excesso de peso está bem maior, né? Você está muitos quilos acima do seu peso ideal. Essa condição
faz com que a gordura se deposite no fígado, às vezes até dentro do músculo, Teru, até dentro do pâncreas. E a pessoa começa a depositar gordura aonde não deve e a gordura começa a inflamar. Sobre isso, doutor Luiz, eu acho que é bem interessante a gente pensar que é preciso estar atento ao corpo, porque nem sempre a pessoa vai ser obesa, tá? A obesidade é um fator que aumenta, mas nem sempre ela será obesa e ela pode estar internamente sofrendo desses prejuízos, porque tem, por exemplo, os tipos de corpo. Você não é uma pessoa que de repente tem uma facilidade para engordar. E aí talvez você seja mais resistente. E tem o falso magro, né, Teru? Sabe aquela pessoa que você olha assim por fora, tá bonitinho. Não tá tão acima do peso. Não tá tão acima do peso, mas você faz um exame, gente, ela já tem gordura no fígado. Ou você faz aquele exame de gordura corporal, que a gente chama de bioimpedância, ela já tá com excesso de gordura. É o falso magro, não é? Então, tem que tomar cuidado, né? Uma pessoa que está acima do peso, especialmente se ela tem excesso de gordura na região da barriga, se ela está com a cinturinha mais avantajada, ela precisa ir no médico, fazer um exame de ultrassom do abdômen e olhar esse fígado. Se ele tiver gordura, tem que tomar uma precaução. Bora correr atrás do preju. Essa história de circunferência abdominal não é só estética, não é só para você ficar bonitinho aí, não. Tem a ver com saúde. Tá? Então, quando o médico mede, quando a enfermeira mede ali, ela está, inclusive, tentando achar pistas de que você pode estar mal. Vamos seguir em frente porque existem outras condições. Por exemplo, ser diabético ou ter resistência à insulina, né? Exatamente, Teru. Na verdade, é tudo farinha do mesmo saco, né? A obesidade, o diabetes e a resistência à insulina são muito parecidos. É como se fosse o mesmo defeito, o mesmo problema se manifestando de situações diferentes. Então, você começa a acumular gordura em excesso no corpo, porque se alimenta mal, não faz atividade física, começa a acumular gordura. Essa gordura começa a ir para os locais onde não deve, começa a inflamar o fígado. Essa inflamação que gera ali começa a prejudicar o trabalho da insulina. Então, quando você come, a glicose que você consumiu não consegue ir para dentro das células, não consegue ser utilizada como combustível, porque a insulina não está funcionando. Então, Teru, a gente vê que a gordura no fígado, a diabetes e a resistência à insulina são todas relacionadas. E tinha mais uma informação na tela ali que também está super relacionada com o diabetes, que é a síndrome do ovário policístico, SOP. Exatamente. SOP. Muitas mulheres, né? Especialmente até mulheres jovens, na faixa dos 30, 40 anos, têm ovários policísticos, não conseguem ovular direito, a menstruação é uma bagunça, algumas têm pelos, né, em excesso no corpo e um dos fatores, elas têm uma tendência a ter essa resistência à insulina e a ter também o diabetes. E aí tem uma condição que também pode favorecer, doutor Luiz, que talvez você esteja acostumado a lidar com isso, que é a tireoide. Sim. Também pode ser um fator que aumenta aí a possibilidade de gordura no fígado. Exatamente. Quando a tireoide está funcionando abaixo do normal, né, uma condição que a gente chama de hipotireoidismo, tudo no corpo fica em câmera lenta. Então a pessoa tem muito sono, muito cansaço, não tem vontade de fazer nada, ela ganha peso, o intestino não funciona, o metabolismo fica lento, então ela começa a acumular mais gordura, né, no corpo e o fígado pode sofrer também com isso. É uma condição que leva a uma outra condição. Temos mais questões importantes para se analisar aí. A pressão alta. Nossa, você falou de tudo farinha do mesmo saco. Eu estou pensando aqui, tem gente que tem tudo isso, doutor, e está aí assistindo a gente, está passando mal. Calma, calma que a gente vai falar sobre caminhos aqui possíveis para você também. Por que a pressão alta também pode favorecer a gordura? Tanto a pressão alta quanto o colesterol alto também estão dentro desse pacote, junto com a diabetes e com a obesidade. Tem até um nome para isso, a gente chama de síndrome metabólica. Ou seja, a pessoa ela tem esse problema no corpo de excesso de gordura, começa a colocar gordura onde não deve e aí várias coisas saem do eixo. A pressão sobe, o colesterol sobe, o diabetes sobe, os marcadores de inflamação, se a gente for fazer um exame de sangue, também vão estar altos. Então, tudo, Teru, são sintomas diferentes do mesmo problema. Agora,
Talvez você tenha vivido uma vida assim não tão desregrada, né? Teru, eu como muita salada, eu como arroz branco, mas eu como muita salada, não como sobremesa todo dia e tal. E agora eu tô sentindo que a minha pressão não tô conseguindo controlar mais, o diabetes está ali no limite. Doutor Luiz, envelhecer não é fácil. Sim. Não é só o olhar no espelho que não é fácil. Essas coisinhas que vão querendo entrar na nossa coleção aí, não é fácil lidar, gente. Teru, e o envelhecimento, ele vai alterando vários processos no corpo e a capacidade do fígado de fazer a desintoxicação também é afetada pela idade. Mas é um desgaste? É como se a gente fosse perdendo um pouquinho a eficiência na forma de fazer os processos, né? Especialmente depois dos 50 anos. Então você vai lembrar assim que quando você era criança, né, você podia ir numa festinha de aniversário e comia um monte, dormia tarde, no dia seguinte acordava bem, né? Parece que a gente não sofre tantos impactos de alguns maus hábitos. Agora, vai fazer isso depois dos 50. Vai fazer isso depois dos 40, Teru. Vai dormir tarde. Não dá mais, doutor. Parece que o corpo vai perdendo, Teru, essa capacidade de se limpar, de se regenerar. E o fígado também sofre. Então, talvez comer algumas toxinas na idade jovem que não te causavam problema, hoje já vão causar. E tem também a questão da fumaça, doutor Luiz. Até quem não fuma hoje está com um risco maior da gordura no fígado porque a gente tem a poluição. Sim. Então esse contato com a fumaça também é risco. Teru, qualquer toxina que entra no nosso corpo pode ajudar a intoxicar o fígado. As toxinas vêm de vários lugares, vêm da comida. Estou falando de agrotóxicos ou de aditivos químicos, substâncias químicas que a indústria do alimento às vezes coloca. Vem da água, por exemplo, uma água contaminada. Pode vir pela pele, então cosméticos, né, muitos produtos químicos aplicados na pele podem também introduzir toxinas no corpo. E a última via é a inalação de toxinas. Então pode ser tanto fumaça de cigarro, Teru, fumaça da indústria, fumaça de automóveis. E sabe outra coisa também? Você que gosta de colocar aquele cheirinho na sua casa, sabe, depois da limpeza? Cuidado. Esse quase que eu falei o nome, Teru, esses sprays de aroma, sabe? Passa aquele spray. Isso também intoxica. Claro, eu que tenho rinite sinto isso mais rápido. São gases químicos que têm um aroma agradável, mas são poluentes. E a gente às vezes acaba se preocupando tanto com a poluição externa que a gente se esquece da poluição dentro da nossa casa. E aí, gente, e tem mais uma questão, doutor Luiz, que a gente tá num mundo muito doido hoje, muito maluco. O estresse também pode influenciar, a gente está mais nervoso, a gente está mais reativo, a gente está mais preocupado também. Sim. Tudo isso? Teru, o estresse, o que o estresse não afeta, né? Uma pessoa muito estressada, ela não dorme bem. Às vezes ela está estressada, ela vai buscar conforto aonde? No doce, no álcool, no cigarro. Então ela acaba intoxicando mais ainda o corpo pelos hábitos que ela adquire quando está muito estressada. Ou se ela está muito estressada, ela vai, sei lá, tomar um monte de medicamentos para relaxar. Então, tudo isso vai impactar o fígado também. Olha aí, gente, a gente começou a entender o problema, entender os porquês, entender de onde vem, mas nós queremos continuar esse assunto aqui porque a gente quer falar sobre desintoxicação, quero saber se o fígado regenera, eu quero que o Dr. Luiz me conte se o que eu faço em casa vai ter impacto positivo no fígado, uma busca aí de melhoria. Tudo daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aqui. Ainda hoje teremos exercícios de equilíbrio com Tânia Santos e a doutora Rosana Alves vem para cá contar um pouquinho sobre o que nós teremos a partir de hoje na semana Mente Feliz. Então, é intervalo rapidinho, é o tempo de você aí, beber uma aguinha, vamos beber água e a gente volta já.